Uma boa noite aos irmãos, que a graça e a paz de Deus possa acompanhar a vida de todos, e também que Deus possa se fazer presente mais uma vez, né, na nossa reunião. Esse costume da terça-feira está trazendo um benefício grande para a nossa vida espiritual. Que Deus abençoe a todos, nos dê a graça de que a palavra de Deus possa encontrar um lugarzinho no nosso coração. Quando falamos da pessoa, da terceira pessoa da Trindade, nós devemos tirar até o chinelo, devemos manifestar o nosso respeito e a nossa oração. Quando falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos tratando assunto de alto nível, não nível em relação de humano, mas estamos tratando de um assunto muito sério, que é necessário para a nossa vida. Mas o que eu quero trazer essa noite, irmão, compartilhar com todos, né, é sobre a obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem a sua manifestação presente na vida do ser humano antes da criação. No Gênesis 1, verso 2, lá nos diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esta é a presença do Espírito Santo, logo no início da criação. Lá no Gênesis 6 também nos fala que ali o Espírito de Deus ele foi tão aborrecido que ele não mais iria contender com o homem, ali na experiência de Noé. Então, a manifestação do Espírito Santo, irmão, ela está em toda a Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. No Apocalipse 22, 17, diz: o Espírito e a noiva diz: vem, quem tem sede, tome de graça da água da vida. No Apocalipse 3, verso 20, diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, essa batida é a batida do Espírito Santo. O trabalho dele é externo, para que ele possa entrar internamente no nosso coração. Então, em toda a palavra de Deus, nós vemos a obra dele, o trabalho dele por excelência. E ele, acima de tudo, nós sabemos, ele é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é muitas vezes expressado. Há uma expressão quando Cristo falou, ilustrou em São João 3, verso 8, Jesus disse: o vento sopra e ouve a sua voz, não sabe de onde vem. Então, esse simbolismo do vento é o símbolo do Espírito Santo também. Nós não temos a mínima condição de ver o vento, mas nós sentimos o vento, né, nas folhas, nós sentimos o vento no ar. O Espírito Santo é dessa maneira. Nós não vemos, nós nunca vamos ver o Espírito Santo na esfera, na situação em qual nos encontramos. Mas nós vemos o resultado, o trabalho dele na vida de todos nós, na vida de um ser humano. Então, ele tem uma ação enorme, a manifestação deles é muito grande na Escritura Sagrada. E é impossível descrer dessa pessoa. Eu vou ler um texto em Ezequiel 3. Diz assim, 3, verso 24. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Ezequiel devia estar sentado, ou Ezequiel devia estar desanimado, ou devia estar triste. O relato diz que ele entrou nele e ergueu Ezequiel, colocou Ezequiel em pé. Para suster uma pessoa, tem que ser outra pessoa. Um ser abstrato, um ser que não tem vida, não levanta o ser humano. Mesmo que seja do ânimo,
Mas aqui é relatado que o Espírito me pôs em pé. Então, aqui em 1 Reis, a outra manifestação, gosto de ler para os irmãos aqui, bem conhecido, 19 diz assim. 1 Reis 19, olha o 12, 13 a 14. E depois do terremoto, fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe sobreveio uma voz e disse: que fazes aqui? Essa manifestação, profetas e reis, foi uma manifestação do Espírito Santo, trazendo alento, trazendo substância, trazendo ânimo para o profeta do Senhor. Então, veja que aqui, bem antes de Cristo falar sobre o Espírito Santo, ele já se manifestava. No Salmo 139, verso 7, Davi diz, né? Para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Então, o Espírito Santo, ele é onisciente. O que nós pensamos, aonde nós estamos, o que manifestamos, ele sabe. Ele é onisciente. Há texto que fala que ele é onipotente e onipresente. Então, o Espírito de Deus tem uma manifestação na terra, no plano da salvação, maravilhosa. Isaías 63, 10 e 11. Isaías 63, diz o profeta: 63, Isaías, diz assim: eles, porém, se rebelaram contra o Santo Espírito, pelo que lhe tornou inimigo. Ele mesmo pelejou contra ele. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e de seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores e seu rebanho? Onde está o que pôs no meio dele o seu Espírito Santo? Então, a presença do Espírito Santo, ela esteve com Moisés, esteve com todo o seu povo em toda a peregrinação. Então, ele nunca foi ausente. Moisés, ao falar com o faraó, o Espírito de Deus impressionava o faraó, mas ele não dava atenção. Então, a manifestação do Espírito Santo, né, ela vem sendo narrada na palavra de Deus, para ver como ele é presente na vida da humanidade. No mesmo livro, já que eu estou em Isaías, o capítulo 11 diz assim: primeiro, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Esse pensamento, ele se refere a Cristo. Né? Mesmo referindo a Jesus, o Espírito Santo ele reparte dons. Né? Diz aqui que Cristo ia ter sabedoria, entendimento, um conselho de fortaleza e o temor de Deus. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala dos dons do Espírito Santo. Deu o dom para todos os homens para manifestarem, para trazer a manifestação da obra da salvação. Então, o Espírito Santo ele vem percorrendo aí a terra, a humanidade, trazendo conforto a todos. Há um pensamento na palavra de Deus, quero trazer para os irmãos, né? No livro de... vamos para Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, diz assim, 51.
homens de dura cerviz, incircuncioso de coração. Vós sempre tem resistido o Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vós. Quando Estevão estava defendendo ali a obra da salvação, a obra de Cristo, defendendo os patriarcas e profetas, naquele momento ele foi apedrejado, coração duro, incircuncioso de coração e de ouvido também. Então o Espírito Santo, ele pode ser tratado na vida de uma pessoa que não crê de todas as formas. Porque por causa da expressão, quando fala Espírito de Deus, o vento, o óleo, o símbolo do Espírito Santo, azeite, símbolo do Espírito Santo, vento, símbolo do Espírito Santo. São expressões que é usado na palavra de Deus. Isso não quer dizer que ele não é uma pessoa. Aqui no livro de Atos Apóstolos mesmo, capítulo 8, diz assim, o verso 29, disse o Espírito a Felipe, cinge-te, ajunta-te a este carro. Correu Felipe, e ouvindo-lhe o profeta Isaías, disse, entendes, porventura, o que estás lendo? Então, quando apareceu o eunuco ali, lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo disse a Felipe, te achega a ele, te aproxima a ele. Então, o ser que é um vento, o ser que é uma energia, ele não fala. A energia não fala. Nós apenas temos a energia por causa da luz, da transmissão, do som das coisas. Mas não tem nenhuma influência para conduzir uma pessoa. Então, aqui Felipe foi, conduzir. Agora, bem embaixo disso. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não ouviu mais o eunuco, que de júbilos seguiu o seu caminho. Outra obra que o Espírito de Deus fez, pegou Felipe, levou para outro canto. Ele batizou, apresentou ali o eunuco, e assim eram essas manifestações do Espírito de Deus na obra do Evangelho. Mais na frente, aqui no capítulo 13, diz assim, Atos dos Apóstolos. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho mandado. Então, irmãos, quem conduzia a obra e quem vai conduzir a obra é o Espírito Santo. Então, quando foi para separar ali Barnabé e Saulo, a igreja teve que ouvir a voz do Espírito Santo. E ele disse, ele jejuava e disse ao Espírito, separa-me. Ele falou, separa-me a Barnabé e a Paulo. Então, essa é uma manifestação presente, manifestação de um ser presente na obra do Evangelho. Mais na frente aqui, nós temos outro texto que diz assim, esse aqui é o 15 de Atos. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas necessárias. Então, o Espírito Santo, ele dava o parecer dele. Pareceu bem a ele. Então, foi pedido o conselho e ele se manifestou dizendo que estava de acordo com a situação com os apóstolos estavam tratando aqui. Então, quando diz pareceu bem, então ele confirmou, pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. 16 de Atos. Atravessar a região da Frígia Galática, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. Até o contrário, o Espírito Santo se manifesta. Então, a manifestação do Espírito de Deus
ela é muito grande em toda a palavra de Deus. Nós devemos a ele a obra da redenção. E ele tem sentimento. O apóstolo São Paulo, escrevendo aqui, ó, vamos para Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selados para o dia da redenção. Então, eu posso entristecer o Espírito Santo? Posso. Eu posso deixar um vento triste, irmão? Eu posso deixar uma energia triste? Um ser abstrato triste? Não, eu deixo o ser humano triste. Quantas vezes nós deixamos o Espírito Santo triste? E Paulo diz, não entristecer o Espírito Santo, o qual, diz aqui, ele opera para a nossa conversão, para pôr-nos o selo de Deus na nossa mente. No mesmo livro, 1, verso 13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, forte selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, ele tem esse trabalho. Nós ouvimos o evangelho, aceitamos a verdade. Ele nos sela para a obra da verdade. Ezequiel 9 fala da obra do selamento ali. Ele fala o homem vestido de linho. A inspiração fala que é o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é um ser, né? Ele tem essa manifestação. Outra manifestação pessoal do Espírito Santo é a questão do ciúme. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 5. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito Santo que ele fez habitar em nós, anseia por nós até em ciúme. Então, é muito importante, né, a gente dar credibilidade nesses termos. Selo, ciúme, pareceu bem, foi necessário, que manifesta que ele é uma pessoa. Só que ele é despojado da natureza humana. Eu falo do Espírito Santo, mas a obra, o trabalho dele está além da nossa compreensão, da nossa mentalidade. Porque nós somos muito limitados, irmãos, limitadíssimo a profundidade da obra do Espírito Santo. Mas ela é vista palpavelmente na vida do cristão, diariamente. Há um texto no livro de Romanos. Se nós pegamos São João 14, São João 15 e 16, é tudo sobre o Espírito Santo. Irmão. Todo o trabalho dele convence da verdade, da justiça, do juízo, da testemunho de Cristo, não o deixa órfão, como Jesus falou. Jesus prometeu essa obra para trabalhar no nosso coração. No livro de Romanos, eu vou ler um texto bem conhecido, 8, 26 e 27. Do mesmo modo, também, o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Repito, o vento, ele não geme. A água não geme. Uma força ativa não geme, meus irmãos. Mas o Espírito Santo, quando ele intercede por nós, quando ele vê que a nossa situação está no último, está no caos, ele apela, ele geme para que o Pai possa responder,
se aceita a nossa oração, nossos cultos, nossa devoção e a nossa vida. Verso 27. Aquele que esquadrinha o coração, sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo conhece o meu coração, conhece o coração de todos os irmãos, todos aqueles que vão me ouvir. Ele conhece o nosso coração mais do que nós mesmos conhecemos o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. Mas o Espírito Santo conhece todas essas coisas. E ele, na vida do cristão, ele trabalha de tal forma que ele produz frutos. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, fala do amor, da justiça, da bondade, da misericórdia. Então, ele vai produzir esse fruto. Trabalho árduo, difícil, né, para nós, como seres humanos. Nós, muitas vezes, não damos atenção a certas coisas que acontecem na nossa vida. Mas ele quer produzir o fruto de Cristo na nossa vida. Que Cristo tinha amor, misericórdia, bondade, fidelidade. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhando com o ser humano, né, com muita paciência. E, acima de tudo, né, o apóstolo São Paulo, escrevendo em Atos dos Apóstolos, Paulo diz assim, Atos dos Apóstolos 1, verso 18. Mas recebereis o poder, Cristo que falou, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele não recebe poder, ele tem poder. Porque Jesus, aqui é dito, recebereis o poder. Então, ele tem a missão dele e tem o poder dele. De outra forma, no Evangelho de Lucas, 24 de Lucas, é nos dito assim. Verso 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o Espírito Santo, ele tem um poder extraordinário para convencer a pessoa, converter a pessoa, para trabalhar na nossa vida. Então, ele não recebe poder, ele não é uma energia, nem uma força. É um ser autêntico, mas, como já falei, despojado da pessoa humana. Vou ler 2 pensamentos aqui. Meditação matinal, 1974. Página 189. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente, embaraçado com a humanidade. Cristo não poderia estar em toda parte e pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação em seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito Santo, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Então, irmão, o Espírito Santo é o representante de Cristo, despojado de todo tipo de entremeação do humano. Não foi Cristo que teve que nascer, né? Teve que ser gerado de uma mulher. Não, aqui é diferente. Então, diz a irmã White aqui, né, que é interesse do Pai, do Filho, enviar
esse representante do céu. Virando a página aqui, 192 da meditação. O poder do mal, só do mal, se estiver a fortalecendo por século. Pasmosa era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado, só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade. A gente só resiste o pecado, só vive numa vida conformidade, porque o Espírito Santo ele dá-nos força. Ele tem um poder muito grande sobre o mal. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. No de lá em Efésios, nos fortalece para a redenção, para recebermos o selo do Deus vivo. Então, somente a terceira pessoa da Trindade é que nos dá força para essa caminhada. Infelizmente, né, o mundo, infelizmente, criou tanto pensamento, tanta ideia, tanto absurdo contra o Espírito Santo, xinga o Espírito Santo, né, fala palavrão com o Espírito Santo, e ele pacientemente, irmãos, ele suporta isso daí. Mas ele suporta para os fiéis. E não sabe, né, que se o Espírito de Deus sair da terra, o mal toma conta, o mal controla. Então, essas são as manifestações da obra do Espírito Santo. Há mais pensamento, há mais texto. Né? Nós temos aí um material que fala do Deus triuno, e tem milhares de textos falando da obra e da ação do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, escrevendo, em Romanos 8, voltando a Romanos 8, 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É um texto pesado. Então, nós vemos que as manifestações do espírito do mal confundem o homem até. E a ação do Espírito Santo é os frutos. Esse tal que não tem, esse não é de Cristo. Quando falamos dos mandamentos de Deus, falamos do sábado, reforma de saúde, e a pessoa rejeita. A reforma de saúde é o Espírito Santo, irmão. 1 Coríntios, capítulo 3. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Se o homem destruir, Deus destruirá também. Então, irmãos, essas são as manifestações do Espírito Santo. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se temos ali aquela simpatia pelas verdades, se temos aquela carência da verdade, se queremos obedecer à verdade, é uma manifestação do Espírito Santo. Se queremos aperfeiçoar um caráter, a semelhança de Cristo, é uma obra do Espírito Santo. Além do mais, o apóstolo São Paulo diz, então esse é o magno trabalho. Quero voltar aqui, no Evangelho de Lucas, é no dito assim, 12 de Lucas. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, não estejais solicito como o que haveis de responder, nem o que haveis de dizer. Por quê?
o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que haver de dizer. Irmão, os evangelhos levaram 20 anos para ser escrito, 30 anos para ser escrito. E os apóstolos lembraram de tudo que se passou na experiência de Cristo. João, lá no livro do Apocalipse, escreveu lá no ano, já tinha mais de 50 anos, e João relatou tudo que tinha visto, relatou o evangelho. Então, o Espírito Santo trouxe na mente de João tudo o que ele ouvira falar de Cristo. Assim, não é diferente. Nós esperamos, pela graça de Deus, que o Espírito Santo possa continuar na nossa vida. Temos a honra, sermos abençoados com a plenitude do Espírito Santo. Diz o profeta Zacarias: pedi ao Senhor a chuva, e Deus mandará a chuva ser hoje ao seu tempo certo. Quero concluir com um pensamento de São João, e que a graça de Deus, a comunhão do Espírito de Deus, o seu bom Espírito possa ser bem-vindo na nossa vida e no nosso coração. Quero concluir com São João 15, 26. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo dá o testemunho de Cristo perante as pessoas, nos testifica que Cristo é o nosso Salvador. E Jesus coloca ele no pronome pessoal. O Espírito Santo sempre é no pronome pessoal. O ajudador, a pessoa do Espírito Santo. Então, quando Jesus disse da parte do Pai, ele vai mandar para você, e esse dará testemunho da minha pessoa. Então, é pelo Espírito Santo que nós vamos a Cristo como nosso eterno Salvador. Deus abençoe, nos dê graça, seu perdão, e que seu Espírito Santo possa habitar na nossa vida, no nosso coração, possamos fazer a vontade de Deus e refletir o caráter de Cristo nessa terra. Meu desejo segue a minha oração a todos os irmãos. Amém.